Bom dia, alunos. Bom dia, senhores pais. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Vamos iniciar o nosso dia agradecendo a Deus por mais uma manhã que Ele nos proporciona. Vamos também pedir ao Papai do Céu que possamos ter um dia maravilhoso, um dia de muita paz, um dia de muitas bênçãos. Bom, agora nós vamos para a atividade do livro do Movimento do Aprender de Matemática. Agora nós estaremos fazendo a correção das aulas anteriores do livro. Então, abra o seu livro de matemática na página 115, na atividade 11, e vamos fazer a correção. Pensando em inteiros e em partes. Atividade A. Com quantos o meio se forma um inteiro? Bom, gente, nós sabemos, né, que para eu formar o inteiro, eu tenho que ter tanto o denominador como o numerador igual. Nesse caso aqui, um meio, eu tenho 2, o denominador é 2. Então, gente, olha, eu tenho que ter o 2 aqui no lugar do 1. Eu tenho que ter o número 2, que é o numerador. Então, faltam quantos? Se eu tenho 1, falta 2. Atividade B. Com quantos 1/3 se forma o meio? Gente, o denominador é 3. Então, para eu ter o inteiro, eu tenho que ter 3. Então, falta quanto para eu ter esse inteiro? Falta 3. Porque vai ficar, olha, no lugar do 1, 3 sobre 3. E eu vou formar o inteiro. Tem gente que fez errado, tá? Apaguem, gente. Aqui, vamos lá. C. Com quantos 1/8 se forma um inteiro? Gente, eu formo com 8. Porque no lugar do 1, eu acrescento 8. Então, eu vou ficar com 8/8 e eu vou ter o inteiro. Atividade D. Posso formar o inteiro com partes? Posso formar o inteiro com partes de 1/5? Gente, para eu formar o inteiro, se eu tenho o denominador 5, o numerador tem que ser 5. Então, eu posso sim, basta eu acrescentar 5 ao numerador. Então, vamos agora para a atividade E. Posso formar 5, vamos lá. Posso formar um meio com partes de 1/5? Vamos ver? Sim, eu posso formar. O que eu vou fazer? Se eu tenho um meio, eu vou fazer a equivalência das frações, né? Então, gente, basta eu pegar, né? Multiplicar por 5. Eu vou multiplicar 1, que é o numerador, por 5. E o 2, que é o denominador, por 5. Então, eu faço, olha, 1 vezes 5, 5. E 2 vezes 5, 10. Então, eu formei a equivalência aqui, eu formei, olha, 5 décimos, né? 5 sobre 10, 5 décimos. Agora, basta eu dividir, fazer a simplificação de 5 décimos. Como que eu faço a simplificação? Basta eu dividir, mas para isso, o numerador como o denominador, eles têm que estar na mesma tabuada. Por exemplo, o 5 está na tabuada, no resultado, né, da tabuada do 5. E o 10 também está no resultado da tabuada do 5. Eu vou lá procurar, eu tenho a fração 5 décimos. 5 dividido por 5, 5 lá na tabuada do 5 dá 1. Que vai ser a parte de cima, o numerador. E 10 dividido por 5, procura no resultado da tabuada do 5, dá 2. E o 2 será o denominador, porque ele está embaixo, olha, 10 dividido por 5, 2. Então, eu encontrei, olha,
1 meio. Eu fiz o quê? A equivalência, né? Olha lá, 1 meio. Eu procurei quem? Eu procurei 1 meio com partes de 1/5. Então, sim, você vai fazer da mesma forma que a professora fez a sua correção. E eu percebi que tem um monte de aluno que não fez e tem crianças que respondeu errado. Então, apague e faça novamente. F. Posso formar 1 meio com partes de 1/6? E agora, pessoal? Também posso. Sim, basta eu fazer a mesma coisa. Eu tenho aqui 1 meio. Eu vou procurar com partes de 1/6. Basta eu multiplicar 1 meio por 3. Então, olha, eu vou fazer a parte do numerador, que é 1 vezes 3. E o denominador, que é 2 vezes 3. Então, olha aí, 1 vezes 3 é 3. E 2 vezes 3 é 6. Achei a equivalência. Agora eu vou fazer a simplificação dessa fração, né? De 3/6. Como que eu faço? Basta eu dividir. Mas para eu dividir, eu tenho que observar se eles estão na mesma tabuada. O 3 só está na tabuada do 3. E o 6 eu tenho no resultado da tabuada do 3. Então, eu vou dividir. Olha, 3 dividido por 3 e 6 dividido por 3. 3 na tabuada do 3 vai dar 1, né? Vai dar 1 aqui. E 6 dividido por 3 dá 2. Se você procurar lá no resultado, dá 2. Então, eu encontrei, olha, 1 meio. Então, 1 meio, né? Ele pode formar com partes de 1/6. É só fazer essa atividade. Agora, vamos para a atividade 12. Observe o retângulo a seguir. Sabemos que ele representa 1/4 de 1 inteiro. Bom, gente, olha, este retângulo está desenhado. Este retângulo ele está representando 1/4 de 1 inteiro. Então, gente, é uma barra de chocolate, ela foi dividida em quantas partes? Aqui de baixo, em 4 partes. E ela foi pintada, ela foi comida quantas partes? Uma. Então, ela foi comida 1/4 do chocolate. Mas vamos para a continuação da atividade. Eu tenho aí a continuação, né? Da atividade. Vamos para o enunciado lá em cima. Com a ajuda de uma régua, reconstrua esse inteiro e registre se há possibilidades de respostas. Em caso de afirmativo, desenhas. Bom, há, né, possibilidade sim. Então, gente, aquele desenhinho que estava lá representando 1/4, eu fiz aqui. Então, olha, aqui eu tenho um inteiro. O inteiro foi dividido em quantas partes? Em 4 partes. Então, lembre bem, a parte de baixo é a parte do inteiro que vai... Perdão, a parte de baixo é a parte que o inteiro será dividido. É o denominador. Denominador é a parte de baixo que será dividido inteiro. Então, olha bem, pediu para reconstruir. Eu fiz a barra de chocolate inteiro e representei ela, né, dividido por 4, o inteiro dividido por 4. Então, olha, eu representei o inteiro, né, se eu somar 1, 2, 3, 4, eu tenho 4. 4 sobre 4, então eu tenho, olha, 4 sobre 4, inteiro dividido em 4 partes. Aí, olha, 4 sobre 4, ele significa o inteiro. Então, olha, eu só dividi, mas eu continuo com a parte inteira. Aí, então, 4 sobre 4 significa o chocolate inteiro. Mesmo que ele foi dividido, ele não foi, eu não mexi nele, ele continua inteiro. Então, 4 sobre 4 significa a parte inteira. Vamos para a próxima, que é a atividade 11. Observe o problema e analise as respostas de Helena, Yara e Arthur. Então, vamos lá.
Este retângulo representa 1/4 de uma figura inteira. Como era a figura inteira? Bom, gente, eu tenho aqui um triângulo. E ele está falando que ele significa 1/4. Este triângulo aqui, ele significa 1/4 da parte inteira. Então, você teria que desenhar, né, o retângulo inteiro, o triângulo, né? Aí, olha, eu teria que construir, como que ele fala aí, a figura inteira, né? Então, era só vocês desenharem. Eu desenhei um retângulo e dividi em 4 partes. Olha bem, né? Aqui eu tenho, olha, o retângulo e eu dividi. Fiz isso aqui, ó, eu dividi ao meio, né? Fiz isso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 e pintei uma parte. Então, a figura que era para vocês desenharem está aqui, é o retângulo, né? Representando os triângulos. Então, vamos para a próxima. A resposta de Helena foi, então, a Helena, o que ela fez aqui? Ela desenhou a figura, nós temos os triângulos, né? Ela dividiu em 4 partes, ela fez aí, olha, um quadrado e dividiu em 4 partes. Olha, ela fez isso aqui. E ela teve 4 partes. E ela pegou uma parte, a parte pintada é a parte que ela pegou. Então, essa parte aqui representa 1/4. Vamos para a próxima. A próxima atividade da página 117. A resposta de Yara foi. Então, gente, olha aqui, eu já tinha o desenho. A Yara, ela pegou quantas partes do retângulo? Né? Ela pegou uma parte. Então, olha, foi dividida em 4 partes. E ela pegou essa parte. Então, ela pegou 1/4 dessa parte. Vamos para a próxima. A resposta de Arthur foi, bom, eu tenho aqui o triângulo. O triângulo foi dividido em 4 partes e ele pegou uma parte, ele pegou 1/4 dessa figura. Então, é a parte que está pintada, é a parte que ele pegou. Então, gente, é 1, passa o tracinho, que simboliza a fração, né? 1/4. 1, depois o tracinho, 1/4. Esse tracinho é a parte fracionária. Vamos lá. Qual deles resolveu corretamente o problema? Bom, deixa eu ler direito aqui. Qual deles resolveu corretamente o problema? Explique como você pensou para responder. Bom, como vocês pensaram? Então, olha, está aqui a resposta. Cada um dividiu o inteiro em 4 partes iguais. Então, o que ele fez? Cada uma dessas crianças, ela dividiu o inteiro em 4 partes, não foi? Olha aí as imagens. O que eles fizeram? Ele dividiu o inteiro em 4 partes. Então, a resposta seria essa aqui. Vamos para a atividade 14. Em um triângulo, este triângulo representa 2/3 da figura inteira. Então, gente, olha, este triângulo aqui, ele está representando 2/3 da figura inteira, né? Então, olha, ele representa 2/3 da figura inteira. Vamos ver o que pede a atividade. Como era a figura inteira, há apenas uma resposta correta? Gente, então vamos lá. E aqui, gente, é não, tá? Responda aí, que a professora esqueceu de pôr. Não. Então, gente, vamos lá. Ele fez o seguinte, ele desenhou a figura, né? E ele desenhou a figura inteira e essa figura ele desenhou 3 partes, ele dividiu por 3. Olha bem, ele fez o retângulo e dividiu esse retângulo em 3 partes. E ele pintou quantas partes? Ele pintou 2 partes. A parte de cima, como a professora falou, é o numerador, é a parte que você pega do inteiro, né? Então, olha, o inteiro é parte
de baixo, é o denominador, é a parte que será dividida. Então, qual é a parte? O inteiro foi dividido em 3 partes. Qual é a parte que eu peguei? Quanto que eu peguei? Eu peguei 2 partes. Então, eu tenho aí 2/3. Vocês vão colocar não, tá? Então, olha que ele pergunta. Como era a figura inteira, nós fizemos apenas uma resposta correta? Não, porque dá mais. Eu posso tanto pegar uma parte e representar 1/3, ou eu posso pegar as 3 partes e representar 3/3. Por isso, não há apenas uma resposta correta, ok? Vamos para a próxima. A próxima atividade é a atividade 15 da página 118. Então, vamos lá. 118. Uma professora do 4º ano pediu... Nossa, tá caindo aqui. Uma professora do 4º ano pediu aos estudantes que dividissem o retângulo a seguir em 4 partes e pintassem um quarto dele. Veja como algumas crianças responderam e anote abaixo de cada resposta se está correto ou não. Bom, gente, aqui está as imagens que as crianças, representou um quarto do desenho aí, da fração, das partes aí. Vamos supor que é chocolate que foi dividido. Então, vamos lá. A primeira criança aí, ela pegou a barra de chocolate, dividiu em 4 e representou, um quarto, a parte pintada. Está certa? Está certa. A segunda criança, que é a B, ela ficou com a parte inteira, porém, olha, ela calculou um quarto, do desenho e pintou. Essa imagem está correta? Sim, está certa também, porque, olha, ele pegou só um quarto, só um pedaço. Agora, nós temos a figura C. A figura C, olha já o que ela fez. Ela pegou inteiro, ela dividiu ao meio, E aí, ela pegou uma da parte de cima e dividiu em 4 partes e pegou um pedacinho. Essa questão está correta? Ela está errada, porque, olha, teria que dividir inteiro, Ela teria que dividir em 4 partes inteira. Então, essa questão está errada, certo? Então, vamos lá. Olha, gente, voltando aqui também. Ela dividiu apenas em 2 partes e uma das partes ela dividiu em 4. Então, essa questão está errada. Vamos lá. A D. Ela pegou o inteiro, ela dividiu em 4 partes iguais, olha lá, 4 partes iguais. E ela pegou uma parte, então essa questão está certa. Vamos para a atividade 16. Quanto falta para cada uma dessas frações chegar a 1? Chegar a um inteiro? Então, vamos ver certinho? Bom, gente, nós sabemos que para eu ter o inteiro, tanto o numerador, que é a parte de cima, como a parte de baixo, o denominador, elas têm que ser iguais. Aqui eu tenho 1/3. 1/3 mais quanto eu preciso para formar uma parte inteira? Então, gente, olha... Eu tenho aqui 1. Para mim formar 3, basta colocar 2/3. Olha bem. 1 inteiro mais 2/3. Eu tenho soma em cima. 2 mais 1, 3. Então, eu tenho inteiro. B. Eu tenho 2/5 mais quanto para me formar o inteiro? Gente, olha bem. A parte de baixo é 5. Se eu somar 3 mais 2, eu tenho 5. Eu vou ter 5 sobre 5. Então, eu tenho inteiro. Para eu formar um inteiro, basta 3 sobre 5. C. Para eu formar, olha bem aí. Eu tenho 3 sobre 6. Eu tenho 3/6. Para eu formar um inteiro, basta eu ter 3/6. Porque eu vou somar 3 mais 3 é 6. Eu vou ter 6 sobre 6, eu formo inteiro. 7/8. Eu preciso, para chegar no 8, eu preciso de 1. Eu preciso de 1/8 para formar um inteiro. Então, olha, 7 mais 1, 8. 8 sobre 8 dá um inteiro.
1 nono mais quanto eu preciso para formar o inteiro? Eu tenho 9. 8 mais 1, 9. Vai dar 9 sobre 9. Falta, então, 8 nonos para formar o inteiro. 1 nono mais quanto para formar o inteiro? Falta 8 nonos, porque olha, 8 mais 1, 9. 9 sobre 9, o inteiro. A próxima. 5 quinzeavos mais quanto para formar o inteiro? Basta eu somar 10 quinzeavos. Porque, olha, embaixo 10, denominador, perdão, embaixo 15, né? 10 mais 5, 15. 15 sobre 15 avos eu formo um inteiro. Muito fácil. Vamos para a próxima. A próxima atividade é a atividade da página 19, atividade G. Então, vamos lá. Há um jeito rápido de calcular quanto falta para a fração chegar a 1. Há um jeito fácil? Sim. Basta, né? Como que eu devo proceder? Bom, a minha resposta. O numerador tem que ser igual ao denominador. Eu só posso formar o inteiro quando o numerador ele for igual ao denominador. Por exemplo, 8 sobre 8 eu formo inteiro. 2 sobre 2 eu formo inteiro. 3 sobre 3. Então, 3, o tracinho 3, formei o inteiro. Então, tanto o numerador como o denominador tem que ser igual. Guardaram? Vamos para a próxima. Eu tenho aí 17. Quanto falta para cada uma dessas frações chegar a 2? Então, muito fácil, olha. Quanto falta para cada uma dessas frações chegar a 2? Então, gente, olha. Aqui eu tenho 3 sobre 3. Mais 3 sobre 3, eu vou ter 2. Aqui, 4 quintos mais 6 terços. Se eu somar, preste bem atenção, ó, 6 mais 4, 6 mais 4, 10. Agora, 5 mais 3, 8. Então, olha, eu vou ter aí 10 oitavos, certo? 10 oitavos. 10 oitavos, se eu dividir 10 por 2, eu tenho 5. E se eu dividir 8 por 2, eu tenho 4. Certo? Então, me falta, né? Me falta 6 terços. Agora, eu tenho aí a atividade C. Então, vamos lá. A atividade C, me perdi aqui. 7 sextos mais 5 sextos. Então, quanto falta aí para eu formar? Pessoal, essa atividade minha aqui, atividade B, essa atividade aqui é a B, eu respondi, não está correta. É 6 quintos, ó, é 6 quintos. Aqui onde está, né, o 3, é o 3, aí é 5, eu respondi errado. Então, olha, a atividade B fica 4 quintos mais 6 quintos. Então, olha, 4 quintos mais 6 quintos. Por quê? Porque, olha, 4 mais 6, 10. 10 dividido por 5 dá 2. Então, eu tenho que dividir o de cima pelo de baixo. Então, eu somo, olha aqui. 4 mais 6, 10. 10 dividido por 5 dá 2. Então, aqui, olha, onde a professora colocou 3, não é 3. Aqui é 5, tá? Vamos lá para a próxima. D. C, né? Perdão, agora é C. 7 sextos mais 5 sextos. Olhe bem. 7 com 5 dá 12. 12 dividido por 6 dá 2. Olha lá, eu somo de cima e divido pelo de baixo. 7 mais 6, 12. 12 dividido por 6 dá 2. Tenho 2 aqui. Vamos para a atividade D.
Na atividade D, deixa eu achar aqui que tá tão escuro, eu tenho aí 11 oitavos mais 5 oitavos. Então, eu somo, olha bem aqui, 5 mais 11 mais 5, eu tenho 16. 16 dividido por 8 dá 2. Então, eu tenho 2 aí. Agora, olha aqui a de baixo. 10 nono mais quanto? Mais 8 nonos, que é igual a 2. Por quê? Olhe bem. 10 mais 8 dá 18. 10 mais 8 dá 18. 18 dividido por 9 dá 2. Se você procurar o 18 lá na tabuada do 9, você vai obter o resultado 2. Aqui embaixo eu tenho 10 quinzeavos mais 20 quinzeavos. Se eu somar 20 com 10, eu tenho 30. 30 dividido por 15, se você fizer a divisão de 30 dividido por 15, vai dar 2. Entenderam? Você soma o de cima, né? Por exemplo, aí, olha, 6, 3 mais 3, 6. 6 dividido por 3 dá 2. Então, você tem que somar o de cima e dividir pelo de baixo. Então, olha, 3 mais 3, 6. 6 na tabuada do 3 dá 2. Olha aqui agora. 4 mais 6, 10. 10 na tabuada do 5 dá 2. Procura na tabuada. Vocês somam o resultado e procura na tabuada que está embaixo, né? Aqui, na próxima aí eu tenho 7 mais 5 vai dar 12. 12 na tabuada do 6 dá quanto? 12 na tabuada do 6 dá 2. Muito fácil também. Então, vamos para a próxima. Atividade 18. Procure descobrir quais dessas frações são maiores que 1 e faça um círculo em torno delas. Pessoal, lá para frente nós vamos aprender as frações impróprias e as frações próprias, mas nem vou tocar no assunto ainda. Por enquanto nós vamos aprender, né, as frações maiores que 1. Nós temos aqui, na atividade 10. Nós vamos descobrir e vamos fazer um círculo da fração maior. Pessoal, maior é quando o numerador, ele é maior que o denominador. Então, ó, maior, a parte de cima maior do que a de baixo. Ou a parte de cima eu posso dividir pela parte de baixo. Lembra na divisão, quando a professora fala? Quando o número é igual ou maior, ele pode dividir. Só que aqui nós estamos trabalhando com fração. Então, nós estamos vendo, né? A fração só pode ser dividido quando o numerador ele é maior do que o denominador, quando pode dividir. Então, vamos lá. A que for maior, nós vamos circular. Atividade A, vamos lá? 4 quintos. Olha bem, o 4 ele é menor que o 5, então não circula. Atividade B, eu tenho aí, olha, 5 em cima e 4 embaixo. 5 é maior que 4, então eu posso circular. Vamos para a próxima. 13 quinzeavos. Eu não posso circular, porque, olha, 13 é menor que 5, que 15. Agora, eu tenho aqui, olha, e 13 não dá para dividir, né, por 15, porque ele é menor. D, 4 sobre 3. 4 sobre 3. 4. E você vai circular, porque o 4 é maior que o 3. 4 dá para dividir por 3. 8 meios. 8 é maior que 2. 8, se eu dividir por 2, dá. Então, circula. F, 3 sétimos. 3 é menor que o 7. Então, não dá para dividir. Vamos para a atividade aí. G, eu tenho 7 terços. 7 terços. 7 sobre 3. Então, 7 é maior que 13. Então, circula aí. Quem acertou, coloque em certo. Quem errou, apague e faça novamente.
Agora vamos à atividade 19. Há um jeito rápido de saber se a fração é maior que 1? Sim, há um jeito sim, é o que a professora falou. Basta dividir o de cima pelo de baixo. Então, olha, basta dividir o numerador pelo denominador. Se eu puder dividir, né, o numerador, se ele for maior e puder dividir pelo denominador, eu vou achar, né, a fração maior. Aqui eu dei até um exemplo, aqui, olha. O 8 é maior que o 2 e o 8 está na tabuada do 2. 8 na tabuada do 2, ou 8 dividido por 2, dá 4. 8 na tabuada do 2 é 4. Portanto, 8 dividido por 2 é igual a 4. Fácil, né, gente? Muito fácil. Bom, pessoal, agora quem acertou vai colocar certo e quem errou vai apagar e fazer novamente. E quem não fez, tá aí, é só fazer. E vamos para o próximo vídeo com as atividades do dia. Então, vamos lá.